Aprenda a reconhecer os 10 principais sintomas da doença de Alzheimer. Um dos sintomas que pode indicar o início da doença de Alzheimer é esquecer o vocabulário, ou não ser capaz de prosseguir com uma conversa devido às dificuldades com as palavras. O Alzheimer é uma doença cerebral progressiva, que afeta diretamente a memória, a forma de pensar e o comportamento. Neste artigo, te ensinaremos a reconhecer os 10 principais sintomas dessa doença. Trata-se de uma das formas mais comuns de demência. Uma doença que se caracteriza pela perda da memória e de outras habilidades intelectuais que, por consequência, afetam a qualidade de vida de quem sofre desta afecção. Esta doença, que representa cerca de 60 a 80% dos casos de demência no mundo, afeta mais de 5,4 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. No entanto, estima-se que até o ano 2030 esses números irão aumentar até 16 milhões. Embora o Alzheimer comumente afete idosos, também podem aparecer casos em pessoas mais jovens a partir dos 30 anos. Detectar a tempo os sintomas do Alzheimer é fundamental para um diagnóstico e tratamentos favoráveis. Por isso, é muito importante se informar sobre os possíveis sintomas primários e aprender a diferenciá-los de outros problemas mentais. Principais sintomas da doença de Alzheimer: mudanças repentinas de memória. Um dos indícios da doença de Alzheimer, em especial na sua fase primária, é esquecer informações recém-aprendidas, assim como datas ou eventos importantes. Geralmente, ante este sintoma, a pessoa vê-se obrigada a utilizar notas ou dispositivos eletrônicos para poder se lembrar das coisas. Dificuldade para planejar ou resolver problemas. Algumas pessoas perdem suas habilidades para desenvolver um plano que envolva números. Da mesma forma, podem apresentar dificuldades para seguir coisas tão simples como uma receita conhecida ou controlar os gastos de dinheiro. Problemas para desempenhar tarefas habituais. Muitas vezes, as pessoas que sofrem de Alzheimer têm dificuldades para terminar certas tarefas cotidianas, tanto em casa como no trabalho. Em outras ocasiões, apresentam problemas para chegar até um lugar conhecido, controlar um orçamento ou lembrar-se das regras de um jogo conhecido. Desorientação de tempo e lugar. Conforme essa doença avança, as pessoas com Alzheimer começam a esquecer de datas, estações e da passagem do tempo. Este sintoma requer muita atenção, pois o paciente pode se esquecer de onde está e de como chegou até ali. Perda de interesse e motivação nas atividades que gostava antes. As mudanças emocionais que a doença de Alzheimer provoca podem fazer com que a pessoa perca o interesse por todas as coisas que antes gostava de fazer. Dessa forma, o isolamento social e a falta de interesse repentino por tudo é um indício de que algo está errado. Problemas de linguagem. O Alzheimer pode fazer com que o paciente tenha sérias dificuldades para seguir ou participar de uma conversação. Esta é uma consequência causada pelo esquecimento de palavras, perda da capacidade de compreensão da fala e da escrita. É comum começar a ter dificuldades para encontrar as palavras corretas e o vocabulário adequado. Por exemplo, chamar um lápis de uma palito para escrever. Mudar as coisas de lugar. Esquecer qual é o lugar adequado de cada coisa também é um sintoma precoce da doença de Alzheimer. Pode acontecer, por exemplo, que a pessoa coloque o ferro de passar na geladeira, ou se esqueça do lugar onde deixou algo onde antes costumava deixar. Perda de capacidade para tomar decisões. Esta doença pode fazer
com que a pessoa diminua ou perca sua capacidade para tomar decisões importantes, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Em geral, os pacientes com Alzheimer não sabem lidar com quantias em dinheiro, deixam-se convencer facilmente por exemplo, podem acabar perdendo grandes quantidades de dinheiro para vendedores ou serviços por telefone. Perda de iniciativa. A falta de interesse por atividades habituais pode ser um indício de que algo está fora do normal. Isso pois a doença de Alzheimer faz com que a pessoa perca a iniciativa por passatempos, atividades sociais, projetos no trabalho ou esportes. Além disso, as mudanças podem fazer com que os pacientes não desejem se encontrar com outras pessoas. Mudanças de humor ou de personalidade. O humor e a personalidade das pessoas com doença de Alzheimer são as mudanças mais notáveis. Isso tanto nas fases iniciais, como em um momento mais avançado dessa enfermidade. Muitas vezes, costumam estar confusas, de mau humor, desconfiadas, com depressão, medo ou ansiosas. Além disso, podem se irritar e enfurecer com tudo que os rodeia. Princípio de Alzheimer. É possível deter o processo. A Associação Internacional do Alzheimer elaborou uma lista para alertar sobre os sinais mais frequentes nos pacientes. Confira. Leia mais.